Escutemos o Santo Evangelho. Paz a todos. E a teu Espírito. O Senhor esteja convosco. E esteja no meio de nós. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Podemos sentar agora para degustarmos, saborearmos mais essa liturgia de quinta-feira. Nós que queremos compreender como o sagrado se processa na vida do cristão, está aqui a dica hoje pela leitura da carta aos Hebreus, que vai dizer que Jesus é esse sumo sacerdote por excelência. Ele não precisa, como os sacerdotes da antiga aliança, oferecerem sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, para depois oferecer pelos pecados do povo. E ainda assim são sacrifícios passageiros, porque depois de uma semana provavelmente o sujeito já se contaminou de novo, precisa de novo que o sacerdote mais uma vez faça sacrifícios por si e pelo outro. Mas o sacerdócio de Jesus, ele é muito superior, e chega a dizer mesmo ao autor aos Hebreus que se Jesus estivesse no meio de nós, não seria um sacerdote como nós somos, porque ele é o sacrifício, o altar, o cordeiro, e também ele é aquele que oferece esse mesmo sacrifício que é a si mesmo. Por isso o sacrifício de Jesus, ele é santo, perfeito, justo para nós, e nos traz a salvação plena, não a salvação capenga que precise de novo sacrifício, não. O sacrifício de Jesus é capaz de remir todos os nossos pecados, nos dá de fato a salvação. Ou seja, para nós hoje, basta aceitar o Senhor Jesus e seguir os seus ensinamentos. Por isso que Jesus, quando prega, quando cura as pessoas, a multidão corre atrás dele, corre atrás dos milagres que Jesus tem para fazer, e infelizmente muitos de nós paramos nesta concepção a respeito de Jesus. Desde o tempo em que Jesus viveu nesta terra até os dias de hoje, paramos nessa concepção. É engraçado ver que o tempo passa e a mentalidade não mudou muito. Diácono, Dom Edson. O povo continua correndo atrás de Jesus apenas para ser curado, apenas para ser liberto. Basta que você diga que a igreja é de milagres, ou que na paróquia vai ter uma missa de cura e libertação e a igreja enche. Se a paróquia ou a igreja X não colocar nenhuma dessas propagandas, ela não estará cheia. Por quê? Porque as pessoas ainda correm atrás de Jesus por causa de seu bem-estar pessoal. E não há nada de errado em querer ser curado, não há nada de errado em querer ser livre dos demônios, das tentações, não. A questão aqui é: quanto eu quero de Jesus a cura? Eu quero de Jesus esta cura para melhor servir a Deus, ou apenas para viver minha vidinha particular? E essa é a grande questão que nós devemos fazer no nosso dia a dia, porque a carta aos Hebreus vai revelar para nós que, além de Jesus ser este sumo sacerdote, que não precisa fazer esses sacrifícios,
ele também vai dizer para nós que na igreja o padre não é sacerdote por si mesmo. E a igreja diz então que o padre, quando celebra a divina liturgia, o sacrifício da missa, ele celebra a persona in Cristo, na pessoa de Cristo. Ou seja, isso que nós fazemos aqui, não fazemos porque somos bonzinhos, não fazemos porque somos santos ou porque já estamos salvos plenamente lá no céu, como estão aqueles que já encontraram Jesus. Não. Fazemos porque fazemos na pessoa de Cristo. Ou seja, a ação litúrgica que nós fazemos é revestida pelo poder de Deus, não pelo nosso conhecimento, não pela nossa sabedoria ou pela nossa vontade. O máximo que nós podemos fazer enquanto sacerdotes é nos entregarmos a este exercício para que Jesus possa, de maneira fluida, tocar os corações de cada um. Por isso não nos é dado o direito de anunciar o que nós queremos. A nós sacerdotes, não nos é dado o direito de pregar o que eu quero ou o que eu acho que é certo. Não. A mim há uma imposição feita pelo Cristo e pela mensagem dele. Que imposição é essa? A verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nos convida de maneira bem particular, diácono, a pregar aquilo que é a verdade do Cristo. Ele não nos convida a pregar o que eu acho da verdade, mas aquilo que efetivamente é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu costumo dizer, essa frase é muito mal aplicada e geralmente, quando a gente fala esta frase, pode se preparar que depois dela vem vários motivos de condenação. Por quê, padre? Porque quando a gente diz conhecereis a verdade vos libertará, nós queremos partir do princípio que essa verdade está contida em um livro. Ou seja, enquanto você, cristão, cristã, não lê este livro, enquanto você não terminar de ler todo ele para conhecer o seu conteúdo e pô-lo em prática, então você não vai conhecer a verdade e você não vai ser um homem ou uma mulher livre. Eu pergunto, Jesus estava falando deste livro quando pronunciou estas palavras? Não. Hein? Que bom, uma salva de palmas para vocês. Pode aplaudir. Aplaude com vontade, isso. Não, Jesus não estava falando da Sagrada Escritura, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento, que nem existia. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando da ação dele. Vamos voltar um pouquinho o texto e a fala de Jesus, e vai tudo começar a fazer sentido. Se permaneceres nas minhas palavras, vai acontecer o quê? Sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos aí duas consequências de ser verdadeiro discípulo de Jesus. Mas tem uma condicional para ser discípulo de Jesus, verdadeiro inclusive. Qual é a condicional para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? Seguir os seus preceitos. Permanecer nas palavras dele. Ou seja, o se é uma condicional, traz para a gente o condicional. Se permaneceres nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha que maravilha. Então, se eu permaneço nas palavras de Jesus, eu sou discípulo dele. Logo, nós que somos igreja, só seremos igreja verdadeiramente se permanecermos nas palavras de Jesus. Olha que maravilha. Mas acontece então duas consequências: conhecer a verdade e ser liberto. Conhecer a verdade, então, não é o ato de ler um livro, ainda que esse seja a Bíblia. Conhecer a verdade significa conhecer aquilo que Jesus nos ensinou. Se alguém te obriga a andar 100 metros, anda 200 com ele. Se alguém vai roubar a tua túnica, entrega a capa. Se alguém te ofende na face direita, oferece a esquerda. Essas são as palavras de Jesus, de justiça, de amor. Então, quando eu permaneço nestas palavras, eu conheço a verdade. E quando eu conheço a verdade, essa verdade me liberta.
Ou seja, ela não faz com que eu seja alguém preconceituoso, intolerante. Essa verdade faz com que eu saia daquilo que o mundo diz que é a lei para mim, que são as regras imutáveis, e passe a dizer, olha, apesar das regras, apesar das leis, nós temos uma outra lei que quebra todas estas, que é a lei do amor. Porque como cidadão livre, eu não posso fazer o que eu quero e bem entendo. A liberdade parte do pressuposto da responsabilidade. O conceito de liberdade que esse mundo traz para nós é enganoso. Não existe liberdade sem responsabilidade. Eu sou livre a partir do momento que eu sou responsável com o outro, porque a forma que nós fomos feitos, as leis que nos regem, eu agora estou falando das leis divinas que nos regem, ou seja, o ato de respirar, de precisar de alimentar-se, faz com que nós não sejamos seres independentes. Nós não somos como alguns animais, por exemplo, que na natureza, assim que nascem já são independentes. Nasceu, já está se virando sozinho. E ainda assim, esses animais que nasceu já está se virando sozinho, no primeiro segundo de vida, precisou daquele tempo na barriga da mamãe para poder sobreviver. Se ela não o chocasse, se ela não o guardasse, não sobreviveria. Então percebam, se até os animais que conseguem se virar sozinhos no primeiro segundo de nascimento precisaram um dia de alguém para dá-los à luz, imagina nós, seres humanos, que dependemos diretamente durante 9 meses que a mamãe nos segure lá, não queira nos abortar. Depois, durante 2, 3, 6 anos, mais ou menos, uma dependência quase que total, porque se você largar uma criança, e ninguém vai fazer um teste desse, porque é loucura, e seria um grande pecado fazer. Mas se soltasse uma criança sozinha, em algumas horas ela estaria morta, de tanto chorar e não tem ninguém para dar o alimento. Então o ser humano não consegue se virar sozinho nos primeiros anos de vida, e depois descobre que tem que conviver com pensamentos distintos, ideologias distintas, e ainda assim precisa respeitar um ao outro. Por isso que o conceito de liberdade em Cristo Jesus parte do pressuposto da responsabilidade. Eu só sou livre se eu sou responsável. E ser responsável é olhar para o outro e dizer, olha, não vou jogar lixo na rua, porque senão vai atrapalhar a vida de todo mundo, embora eu seja livre para fazê-lo. Ou não? Sim ou não? Somos livres, podemos jogar lixo onde a gente quiser, mas isso não vai funcionar direito, não é verdade? Tudo posso, diz São Paulo, nem tudo me edifica, nem tudo vai fazer com que eu trate da minha saúde, nem tudo vai me trazer felicidade. Que a gente possa aprender no dia de hoje, com a liturgia de hoje, que esse sacerdócio de Jesus, ele é compartilhado, em primeiro lugar com os padres, e em segundo lugar com vocês cristãos batizados, que precisam ser sacerdotes da sua casa, da sua vida, dos seus amigos, onde vocês estiverem. Esse sacerdócio precisa brilhar, que brilhe a vossa luz sobre cada um de vocês. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.